Olá, está começando a revista BH News de hoje. Que delícia, que dia é hoje que eu não sei. Terça, depois de feriado. Isso aí, estamos de volta, né? Ontem foi um programa gravado, delicioso, que eu assisti também. E agora estamos aqui. Eu queria aproveitar, começando esse programa, mandar um grande beijo para Kênia Aguiar. Kenita, beijo para você. Eu sei que você está nos assistindo agora. Eu fui na festa Supra Sumo este final de semana. Gente, como eu disse que eu ia lá, que eu ia cantar, e eu cantei mesmo, eu subi no palco, eu cantei, eu fiz, mas foi divertidíssimo, viu? Depois eu vou postar para vocês no Facebook, para vocês poderem ver eu pagando mico. Beijo, Kenita, foi muito bom, viu? Muito bom mesmo, beijo pro Roy também, da Supra Sumo. Bom, vamos ao programa de hoje, hein? Não só os jovens se preocupam com a aparência e investem em tratamentos estéticos, viu? A terceira idade também está invadindo as clínicas de cirurgia plástica, o que afirmam os médicos, e daqui a pouquinho nós vamos entender o que é que está acontecendo com essa moçada mais experiente, que também está fazendo cirurgia plástica e cuidando da estética e do corpo e do rosto. Designers de interiores, arquitetos, paisagistas e artistas se juntaram para uma boa e linda ação. No programa de hoje, nós vamos conhecer o projeto Decor Solidário. E hoje, terça-feira, tem a nossa coluna Construindo Saúde com a doutora Meira Souza. Você não pode perder, hein? Não sai daí, nós estamos ao vivo pelo canal 9 da NET, 29 UHF e também pela internet, bhnews.tv.br. Confess. You feel the way I do, confess, and say you love me too, so please don't make me guess, confess, baby, confess. Começando então o programa, preparado para sentar aí na frente do sofá e me fazer companhia? Hoje o programa está uma delícia, hein? A população está envelhecendo cada vez mais e nossa expectativa de vida é maior que há 10 anos, por exemplo, explica aí o cirurgião plástico Felipe Pacheco, que diz que o aumento da procura dos mais velhos por procedimentos estéticos tem relação direta com as mudanças demográficas pelas quais o país vem passando. É isso mesmo, doutor Felipe? Isso mesmo, boa tarde, Boa um tarde, prazer estar querido. aqui novamente. É verdade, não só a expectativa de vida, a qualidade de vida, né? Então nós estamos envelhecendo mais e melhor. E nisso a gente procura também o bem-estar, melhoras do visual. O idoso e a idosa sempre procuraram muito a cirurgia plástica em termos de rejuvenescimento facial. Sim. Né? Então, tanto nas táticas menos invasivas de consultório, botox, preenchimentos, fios, laser, quanto a cirurgia. E hoje, como a qualidade de vida está melhor e eles estão fazendo mais atividades, se divertindo mais, eles estão até procurando mais procedimentos a nível corporal. Coisas que antes eram procuradas até por pessoas mais jovens, os idosos também estão procurando cirurgias de prótese, cirurgia de contorno do corpo. Pois é, mas aí é muita coisa envolvida, né, nisso tudo. Essa questão da qualidade de vida, como você disse, mas, por exemplo, a chegada do Viagra, por exemplo, também é uma coisa que vem fazendo com que a vida sexual, né, das pessoas na terceira idade também fique mais intensa, né? Se engana quem acha que os idosos não têm relação. Eles têm relação. Algumas vezes nem precisa do Viagra, né? O Viagra é um tratamento que faz bem para a pessoa que precisa, mas muitos idosos conseguem ter a relação prazerosa e nem precisam do Viagra. Isso que é muito bom. Então, todo mundo está querendo aí viver mais e melhor. Isso é que é bacana. Sem dúvida, essa é a busca. Mas o que acontece quando as pessoas já chegam a uma determinada idade, já passa lá dos 60, 65 anos, né? Que a gente vê, por exemplo, no rosto, né? Mas no corpo também. A pele começa a ficar mais flácida e aí já é muito visível o envelhecimento. Então, fazer uma cirurgia plástica, começar a fazer cirurgia plástica neste momento da vida, não dá uma mudança muito brusca, não? Não necessariamente. Eu acho que a mudança, ela não precisa ser só com a cirurgia plástica.
ela pode ser nutricional, ela pode ter ajuda do endocrinologista, ela pode usar de outras artimanhas e outros cuidados médicos também que podem melhorar ela de dentro para fora. Né? A cirurgia plástica é mais um artifício. Não necessariamente ele precisa ser um procedimento chamativo, um procedimento estigmatizante. E hoje, inclusive, busca-se procedimentos exatamente no sentido contrário disso. Procedimentos naturais, de menor porte. Olha que engraçado, eu disse até que os idosos estão com mais qualidade de vida, fazem os procedimentos faciais e estão até buscando os corporais. E os jovens que antes faziam o corporal já estão buscando os faciais como prevenção, como tratamento inicial. Então hoje, um jovem de 40, um jovem de 30, com cuidados pequenos, tanto nutricional, endocrinológico, facial, eles podem estar muito bem com os anos, mesmo os anos passando, eles continuam muito bem. Sim, então quer dizer, tem que começar a cuidar desde cedo. O ideal, sim, claro. E aí, com relação aos Você idosos... consegue procedimentos menores, menos chamativos, se você está sempre se cuidando. A partir do momento que você realmente fica muito tempo sem aquele cuidado, sem uma atividade física, sem o cuidado do sol, alguns fatores externos a gente tem que tentar controlar, mas não são todos que a gente consegue. Por exemplo, o efeito da gravidade. Ele vai fazer com que os tecidos desçam com o tempo. Musculatura, tecido gorduroso, a pele, isso vai precisar de uma ajuda. Mas alguns a gente consegue até prevenir e diminuir os efeitos dele. Por exemplo, o sol. Né? Então, o uso do protetor solar, que já é tão difundido, ele ajuda muito no rejuvenescimento. E o ideal é o uso do protetor solar desde criança. É um hábito que a gente tem que passar para os nossos filhos mesmo, até como prevenção. Assim como tomar banho, escovar dente, passar o protetor. Protetor solar diário. Então esses cuidados tem que ter. Mas o que acontece também é que muita gente recorre aí à cirurgia plástica, seja idoso, seja mais novo, mas como nosso tema hoje é para a terceira idade, mas recorre a essa possibilidade, né, que é a cirurgia plástica, mas não cuida disso. Então, faz lá um procedimento no rosto ou no corpo, mas depois não usa protetor solar, né? Depois não cuida, não passa hidratantes específicos para a idade, né? Não tem uma alimentação regrada, não faz exercício físico. E aí? Daqui a pouco tem que fazer de novo. Eu acho que o cirurgião plástico pode ser mais abrangente nisso, pode estar mais perto do paciente nesse momento também. Mostrar ou indicar profissionais que podem estar junto, trabalhando a nível multidisciplinar para isso não acontecer. Mas caso aconteça, realmente, vai diminuir a efetividade do procedimento, vai diminuir a durabilidade daquele procedimento. Então é diferente uma pessoa que faz um cuidado facial, por exemplo, e tem um cuidado endocrinológico, dermatológico, com cirurgião plástico, a nível de manter e prolongar aquele resultado. E outro que fez e deixou, não fez mais nada depois disso. Claro que daqui a 10 anos... vão ser diferentes, eles vão estar em níveis diferentes. Provavelmente, o que se cuidou pode não pensar em uma nova cirurgia, pode não precisar de uma nova cirurgia, e o outro que não se cuidou pode já estar precisando. Né? Mas em termos de saúde, porque é uma cirurgia? Como é que funciona isso lá na mesa de cirurgia? A idade, ela não é fator de risco para nenhum procedimento. O que envolve risco para o procedimento é a saúde do paciente. Então, é o tempo de cirurgia, é o tipo de anestesia e a saúde do paciente. Então, como nós estamos falando nesse sentido, é a saúde do paciente. Uma paciente de 70 anos, saudável, que não tenha nenhum problema de saúde, que a gente chama de comorbidade, ela tem menos risco numa cirurgia que uma menina de 19 anos diabética descompensada, que não está controlando muito bem. Então, a saúde, ela tem muito mais relação com o risco do que a idade. Então, inclusive o seguinte, se uma pessoa de 70 anos, eu falei uma pessoa completamente rígida, mas pode não ser o caso, que não tem nenhum tipo de problema de saúde, ela pode até ser hipertensa, ela pode até ser diabética, mas se ela está fazendo uso do tratamento e está se mantendo estável, quer dizer, está tomando um remédio de pressão e a pressão está se mantendo controlada, e mesma coisa a diabetes, ela está entrando para uma cirurgia sem o risco aumentado, como se ela não tivesse nenhuma alteração de saúde.
Ah, entendi. Então, o que Então, a gente tem... não tem que ter procedimentos específicos para a terceira idade? Sim, a gente tem que ter alguns cuidados específicos. Ela não envolve o risco. Então, Sim, por exemplo, tá. qual é o risco do procedimento, vamos dizer assim, qual é o risco de ter uma complicação com a paciente que está entrando para a cirurgia? O fato dela ser idosa ou não afeta esse risco, afeta a saúde. Tá. Né? Isso é básico. Ela tem que estar bem saudável para fazer a cirurgia. Agora, cuidados com essa paciente, aí sim, tem cuidados específicos. Por exemplo, o idoso, ele metaboliza menos os remédios que ele recebe. Então, por exemplo, um idoso com uma infecção urinária ou uma pneumonia, ele vai tomar um antibiótico com dosagens menores e mais espaçado do que um jovem, porque ele vai ficar com aquele remédio mais tempo fazendo efeito lá nele. Mesma coisa a anestesia. Então, esse cuidado específico a gente tem que ter. O anestesista vai usar menos medicamentos, vai usar uma anestesia já específica para aquele paciente. Assim como é específica para a criança em relação ao adulto, assim como é específica para a mulher em relação ao homem, mas não que envolva risco. Cuidados específicos a gente vai ter. Por exemplo, cirurgias combinadas. Eu posso abrir mão de fazer, por exemplo, uma estratégia diferente para o idoso em relação ao jovem. Um jovem, por exemplo, que precisa de um tempo, ele tem menos tempo para poder tirar para fazer a cirurgia. Ele fala assim comigo: eu sou jovem, eu estou com saúde, eu quero fazer 2 cirurgias ao mesmo tempo, Felipe, porque é difícil para mim parar nesse meu dia a dia corrido para fazer uma cirurgia. Tudo bem, é uma estratégia fazer as 2 para ela. Mas no idoso, que tem mais tempo, que pode recuperar melhor, a gente pode fazer uma, 3 meses depois faz a outra. Então, estratégias diferentes, medicamentos usados de forma diferente, anestesia específica, isso sim, isso o idoso precisa. E quais são as cirurgias, assim, os procedimentos mais procurados pelos idosos? Olha, a nível de consultório, botox, toxina botulínica, que é o nome do produto, né? É a toxina botulínica, o botox é um nome comercial. Mas todo mundo conhece como botox, todo mundo conhece, mesmo, não tem jeito. O preenchimento e o laser. E a nível de cirurgia, o lifting da face, né? O que a gente chama de ritidoplastia na plástica. Que é Isso. Hoje, mas não necessariamente. Hoje, a visão da cirurgia do lifting da face é uma cirurgia com pouco estigma, tá? Sem sinais de que fez a cirurgia. Hoje a gente busca cirurgias com cicatrizes menores, resultados maiores, mas sem o estigma daquele resultado. Por quê? Antigamente, pensava-se que o resultado, a estratégia da cirurgia da face era puxar a pele. E a pele, ela não é a causa do problema, ela é a consequência do que está caindo. Ela está segurando e está mostrando para a gente que o tecido está descendo. Então, hoje, a cirurgia de face visa a reestruturação dos tecidos internos, posicionar aquilo que está lá dentro que desceu com o tempo. Voltar o músculo para o lugar, voltar a gordurinha para o lugar, a pele vai junto. Então, eu não preciso tirar grandes quantidades de pele. Aquela puxada de pele é que é chamativo. A partir do momento que você trata as estruturas de dentro, isso por fora, ela não é chamativo. E está tratando a real causa do problema. Então, quer dizer, as coisas vão evoluindo também, né? Claro. Aqueles cortes enormes que tinha aqui, não tem atrás da orelha, sei lá. Hoje os cortes são menores. São menores. São. Bom, nosso tempo acabou, doutor, mas eu preciso que você me fale, eu tenho que aproveitar que você está aqui, para a gente falar daquele caso que está na mídia, que todo mundo está dizendo, da Vanessa Urach. Isso. Né? Que ficou aí, todo mundo está, né, assim, comentando a respeito do que está acontecendo. Afinal de contas, é possível fazer aquilo? Ela fez um preenchimento, né, com hidrogel. O que é que acontece? É comum acontecer aquilo que aconteceu com ela? Como é que é o negócio? Bom, ali de fora, eu não estava dentro, mas as notícias que foram passadas mostram para a gente vários erros. Sim. Primeiro, o produto que foi utilizado, que não é liberado pela Anvisa para ser usado. Segundo, qualquer preenchimento, a quantidade que for usada, não se deve usar um preenchimento líquido naquela quantidade. Terceiro, o uso de 2 substâncias diferentes. Na verdade, quando a gente fala de preenchimento, a gente usa sempre um preenchedor. Se você vai voltar no consultório para fazer novamente, vamos usar o mesmo preenchedor. Pelo que eu escutei, pelo que eu vi de notícias, foram usados 2 preenchimentos. Em tempos diferentes, mas foram usados o chamado PMMA, que é o polimetilmetacrilato, que não deve ser usado, também não é liberado pela Anvisa a nível estético. É um produto permanente que traz
alterações estéticas com o tempo. E o segundo produto que foi usado em grande quantidade é o que eles chamam de hidrogel, mas na verdade, hidrogel é o meio pelo qual o produto é colocado. Sim. Esse hidrogel pode ter vários produtos que são usados, inclusive o preenchedor mais moderno que a gente tem, que é o ácido hialurônico. Ele tem como substância usada o hidrogel. O que eles usaram foi o hidrogel de poliamida ou poliacrilamida. Esse produto, ele já foi ultrapassado, ele não é liberado pela Anvisa para usar. Ele foi ultrapassado por quê? Por falta de segurança, por falta de outros produtos já são mais modernos, já tem mais segurança no resultado. Então, foi usado um produto sintetizando que não está liberado para ser usado em grande quantidade e associado com outros produtos. Isso gerou um processo reacional muito grande na região, que depois de um procedimento de tentativa de retirada, uma infecção, e isso foi evoluindo para uma situação ainda mais agravante. Muito bem. Então, o que a gente tem que perceber é que a gente tem que parar com neurose e ficar bitolado achando que a gente tem que ficar mega, que não é assim. A gente tem que fazer as coisas dentro do limite e com bons profissionais, né, com bons equipamentos e bons produtos também. Então, isso tudo tem que, na hora de fazer um procedimento, tem que ser tudo isso avaliado. Doutor, muito bem. Gostei de saber que a terceira idade está aí toda, né, fazendo bonito. Não pode fazer feio igual eu estou falando, não é o doutor que está falando, eu que estou falando, como a Gretchen, por exemplo, que já está virando, né, um bicho-papão. Mas, hashtag, pronto, eu falei. Doutor, queria agradecer a sua presença, mas vamos deixar um contato? Tem um site? Claro, o site www.felipepacheco.com.br, tem lá um blog, quem quiser comunicar. E tem o Facebook, que a gente posta diariamente lá, é o DR Felipe Pacheco. Muito bem, tá aí para vocês então com dicas especialíssimas por lá. Obrigada, doutor, mais uma vez, viu? E daqui a pouco, como eu estou chegando na terceira idade, vou lá te visitar. Tá longe ainda. Eu vou pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Baby, confess.